Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 115 deste estudo Refletindo Kardec, sempre com apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a Cefam, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Nessa semana em que temos as comemorações da Páscoa, é muito lembrado o nosso Mestre Jesus no momento mais difícil da sua passagem entre nós aqui no planeta Terra, que é o momento da sua crucificação, do seu sofrimento físico, por conta de não ter sido compreendido entre os homens. E é claro que esse tema nos desperta uma intenção de trazer um esclarecimento à luz da doutrina espírita sobre o aproveitamento deste sofrimento físico que algumas pessoas realizam acreditando se equipararem à condição do Cristo. Nós sabemos que logo após a crucificação, entre os primeiros cristãos, muitos se entregavam ou se deixavam levar para as condições de sacrifício, para os estádios, para todo aquele sofrimento que era imposto aos cristãos e até mesmo a crucificação, por conta de imaginarem que, sofrendo as mesmas dores que Jesus, estariam aí dando uma prova da sua fé. E é claro que esta conduta, embora abreviada, embora um pouco mais tranquila e não tão agressiva, mas ela se estendeu durante o tempo e chegou até nós em algumas vertentes religiosas, em que se realizam ainda algum sacrifício, se realizam martírios e flagelos do corpo físico, seja impondo a restrição no consumo de alimentos, ou seja por conta de acreditar-se que esta dor poderá fazer com que a fé desperte mais viva, mas algumas pessoas chegam a praticar verdadeiros sofrimentos, torturas, silícios no próprio corpo. Nós vamos encontrar na Revista Espírita de novembro de 1859 um relato ou alguns relatos que surgiram a partir de crenças baseadas não exatamente neste sofrimento do Cristo, mas baseadas em propósitos, em pensamentos ligados à condição do sofrimento físico e que poderiam, de alguma forma, trazer algum benefício para o corpo. Então, a intenção nossa é, à luz da doutrina espírita, identificar se o sofrimento, o sacrifício imposto ao corpo físico, ele traz algum benefício para o espírito na vida espiritual. E nesse relato aqui da Revista Espírita de novembro de 1859, é trazido um diálogo havido em julho de 1859, lá na Sociedade Parisiense, e que Kardec vai fazer primeiro uma notícia, um relato do contexto desta comunicação. Conta ele que no ano de 1727 morreu em Paris um diácono que guardava o nome de François Paris. Esta história se chama Convulsionários de Saint-Médard. A partir do seu falecimento, e por conta da sua história, que era ligada muito à religiosidade, mas também a algum sofrimento pessoal, no seu túmulo passaram a acontecer alguns eventos ligados à reunião de pessoas e que acreditavam que ali havia um poder místico e, por conta disso, ligavam essa condição à religiosidade e passaram a frequentar este local. E ali essas pessoas tinham uma espécie de convulsões, por isso o título da história, como que se entrasse numa espécie de transe, e ali elas realizavam algumas práticas e aconteciam alguns fenômenos físicos, dos quais destacam-se os seguintes: tinham faculdade de resistir golpes no seu corpo, tão terríveis, golpes muito fortes, e elas não sentiam dor. Também falavam línguas ignoradas ou esquecidas por eles,
E o que era interessante é que muitas pessoas sem nenhuma cultura passavam a dissertar alguns temas de grande sabedoria e até em outras línguas. Tinham também a faculdade de ler o pensamento de outras pessoas. Ainda quando se dedicavam às curas, num processo quase que magnético, passavam a sentir a dor dessas pessoas que lá buscavam orientação. Então criou-se no túmulo deste padre uma espécie de seita. Mas o que marcava bastante nesse momento é que a questão da insensibilidade física fazia com que eles realizassem atos muito extremos, inclusive o de crucificar algumas pessoas, vítimas, né? Claro, porque vinham a sucumbir a esta condição, e esse procedimento se assemelhava em muito ao a passagem da paixão do Cristo. Então, dentro desse seu processo de misticismo, desta condição, envolvidos nesta crença, eles, por conta das dores que eles alegavam não sentir, eles se colocavam em verdadeiras torturas e, claro, chegavam muitas vezes ao processo da crucificação e que vinha a trazer a morte a muitas dessas pessoas. A par disso, a prática continuava porque algumas pessoas se diziam curadas diante daqueles rituais. Bom, o que Kardec vai nos trazer em seguida é um diálogo havido entre a sociedade parisiense, mais propriamente ele, e este padre, este diácono Paris, que seria aquele onde estava sepultado, né? Onde era aquele túmulo onde se originaram os rituais. E aí Kardec inicia perguntando como está a condição dele na vida espiritual, e ele diz: errante e feliz. Quer dizer, está ainda trabalhando na vida espiritual e aprendendo, enfim, como todos nós. Kardec pergunta qual foi a causa daqueles fenômenos, por que tantos fenômenos havidos lá no seu túmulo. E ele responde de uma maneira até interessante. Ele diz: intriga e magnetismo. Bom, vemos que, a partir daí, Kardec fará um comentário dizendo que esses convulsionários, ao que parece, estavam numa espécie de sonambulismo desperto e, de alguma forma, trabalhavam também com o magnetismo, em razão das curas que eles realizavam. Na condição de sonambúlicos, vamos imaginar que, de certa forma, o seu espírito se afastava desse corpo ou se tornava insensível a essas dores. E com isso podiam também identificar pensamentos alheios, se comunicar, etc. E através do magnetismo, da imposição das mãos, realizavam algumas curas. Claro que Kardec aí vai perguntar para esse espírito se, diante de tudo isso, houve alguma isso partia da capacidade deles ou se tinha uma intervenção estranha, né, no caso espiritual. E eles vão dizer que, o padre vai dizer que é claro que havia ali uma intervenção espiritual de muitos espíritos, mas que ele, padre, não participava, e que esses espíritos, segundo ele consta, eram de natureza pouco elevados. E aí você talvez esteja se perguntando, mas como espíritos pouco elevados se permitiam realizar curas, se permitiam realizar leitura de pensamentos, tornar ou auxiliar a insensibilidade física dessas pessoas? Bem, nós vamos encontrar dentro do estudo da doutrina espírita que o fato de um espírito ter uma inteligência ou um conhecimento maior sobre a vida espiritual, sobre a manipulação dos fluidos, que nós já falamos aqui em estudos anteriores, sobre a atuação no mundo físico, não significa que sejam espíritos elevados. Por isso, né, nós precisamos sempre ter o cuidado de a informação ou o auxílio que vem da vida espiritual não significa que esses espíritos que estão interferindo no plano físico sejam bons espíritos, sejam espíritos elevados. São sim espíritos com algum conhecimento sobre
a manipulação dos fluidos. Então, eles auxiliam nas curas, eles de alguma forma permitiam que esses espíritos, essas pessoas encarnadas não sentissem dor, ou seja, se divertiam dentro daquela situação. E aí é claro que após toda essa condição e algumas mortes, as autoridades públicas vieram a interferir, fecharam o túmulo, não permitiram mais o acesso e acabaram por, de certa forma, eliminar aquele comportamento. E esse espírito do padre vai dizer que Deus, né, percebendo que aquilo estava meio desordenado, ele se utilizou dos homens para que pudesse cessar aquele movimento, cessar aquela condição. Então a gente percebe que por algum tempo se permitiu aquilo, por conta, é claro, de tentar despertar a fé das pessoas e até para um aprendizado. Vejamos que os bons espíritos, eles quando percebem que nós estamos voltados a algo que não nos é favorável, eles não vão interferir diretamente, a menos que aquilo comece a trazer um grande transtorno para as pessoas que convivem conosco. Mas, de certa forma, se permitiu que eles chegassem até certo ponto, quando as coisas começaram a se degenerar demais, houve uma intervenção através dessas autoridades que foram, de certa forma, chamadas a atenção para aquele momento e vieram acessar esses fenômenos. Kardec fará um diálogo com São Luís, que era o espírito orientador desta condição, dos trabalhos que havia lá na sociedade parisiense, e ele pergunta a São Luís se os relatos do padre são verdadeiros, se era aquilo mesmo, e ele diz que sim, que realmente o padre não participou desses fenômenos, que a insensibilidade que eles tinham era efeito magnético, também as curas, eles, de certa forma, tinham uma interação muito direta com esses espíritos menos elevados, e é claro que são espíritos, como São Luís vai dizer, espíritos que estavam ali se divertindo, trazendo de alguma forma uma ilusão a todos aqueles que participavam. O fato é que essas situações causadas por eles, o sofrimento físico e tudo mais, não trazia nenhum benefício para aquelas pessoas naquele momento. Será que trazia algum benefício para o futuro? Bom, nós vimos que não havia aí a participação de espíritos superiores, mas será que algum espírito teve algum aproveitamento deste possível bem que tenha realizado? Semana que vem nós vamos ver um depoimento de um espírito que participou dessas práticas para nós termos uma ideia de qual foi a sua apreciação após retornar à vida espiritual. Aguardo você na próxima semana para nós continuarmos essa história e obtermos mais informações sobre esse fenômeno dos convulsionários. Uma ótima semana, que Jesus abençoe o seu lar, uma boa Páscoa, que a paz de Jesus esteja presente no seu lar neste final de semana e em todos os dias da semana que se iniciará. Até sexta-feira que vem. Tchau!